E aí, pessoal, é preciso falar de Jean-Pierre. Mais informações, negócios em andamento e a grande polêmica da hora no Grêmio. O que esperar do camisa 10? O que dizer a partir de agora do que pode acontecer com ele? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca a oportunidade, gente, não é nada mirabolante, está aqui, tanto no primeiro comentário como na descrição deste vídeo. Gente, Jean-Pierre, ontem, mais uma vez, ele apareceu no jogo. Teve um lance, um lampejo e teve uma participação sem a bola muito abaixo do que a gente imagina. Mais uma vez, substituído. E tem sido assim a carreira dele desde que ele surgiu como um dos craques do futebol brasileiro. Que jogador é esse que agora, em cima de informações, estaria negociando a sua saída? Hoje, eu anotei aqui uma série de situações, o pai do Jean-Pierre, mais uma vez, acabou falando e confirmou que existe uma reunião marcada para a semana que vem, para que ele vá jogar na Major League Soccer, jogando lá numa equipe que se chama Vancouver Whitecaps, que joga a Major League e é canadense. Que jogador é esse, gente? Que jogador é esse? Ontem no Twitter eu fiz uma manifestação em cima, mais uma vez, do que eu vi dentro do campo, que é um jogador com lampejos de talento e com uma participação sem a bola muito abaixo da crítica. Um jogador que eu começo a me convencer que ele sequer sabe jogar sem a bola, ele não consegue compor espaço sem a bola, ele não aprendeu isso, ele não conseguiu desenvolver. Com a bola, indiscutível talento, para achar espaços, para ter habilidade e inteligência, tudo de bom. Mas futebol é o quê? E por que eu chamo isso para polêmica? Porque agora se coloca uma possibilidade de venda de um jogador desses, que a gente tinha até um ano atrás a ideia de ser o principal talento pós-Everton, pós-Luan, e que hoje a gente tem dúvida, e não pouca dúvida, muita dúvida em relação ao seu talento. Eu levantei, por exemplo, desde que ele surge como titular, o que nós temos de informação sobre os números de Jean-Pierre. Por exemplo, em 2019, Jean-Pierre fez 39 jogos, 34 como titular, 5 saindo do banco de reservas. Fez 6 gols. Lembrando que ele, em alguns momentos, ele é o homem da bola parada. 6 gols. O Grêmio fez 23 vitórias com ele em campo. Em 2020, ele fez 40 jogos, sendo 31 como titular e 9 saindo do banco de reservas. Fez 8 gols e o Grêmio fez 19 vitórias com a participação dele, que é o principal protagonista. Nesta temporada, e é interessante, ele fez 5 jogos, 2 gols até o momento, e o Grêmio venceu 3 partidas, lembrando que até o início dessa temporada nós temos aí o Gauchão. A derrota do Grêmio, a derrota ele participou lá no jogo contra o Independiente Del Valle. Esse jogador que gera uma grande discussão e uma grande controvérsia. Que jogador é esse? E a gente tem que lembrar e buscar um pouco no passado o entendimento de que essas polêmicas elas não são tão anormais no futebol. Muitas vezes elas fazem parte, sim, da ilusão do torcedor. O torcedor, cada um tem uma preferência por um tipo de jogador, ele acaba gerando, sim, esse tipo de desconforto. Sobretudo porque o resultado não é sempre igual e o resultado não é definitivo. Em jogos ele resolve. Ontem, por exemplo, ele dá um toque de muito talento para o Léo Pereira fazer o gol ali naquela roubada de bola. Mas se não fosse o esforço do Léo Pereira, nada teria acontecido. Eu acho que aquele lance é o lance que demonstra bem quem é Jean-Pierre no nosso processo. Alguém tem que correr por ele. Por quê? Porque ele não consegue. Ele não consegue desenvolver um nível competitivo sem a bola. Isso é fato. Eu, particularmente, começo a entender que esse jogador é um jogador que vai ser insuficiente para a nossa realidade se o Thiago colocar ele na mesma situação que ele jogou até o momento. Quando ele foi o 10
que tem que jogar sem a bola e precisa jogar e ser o articulador com a bola, ele não conseguiu fazer. O Grêmio pediu para ele algo que ele não consegue dar. Ah, mas o Grêmio agora vai montar um esquema, vai botar ele solto para ele brilhar e todo mundo vai correr por ele. Pode ser. Mas no atual momento, dentro do que o Grêmio propôs, esse modelo não funciona com o GPR. E eu acho que o treinador do Grêmio, Thiago Nunes, já começa a entender isso. Por quê? Porque ou consegue jogar de forma coletiva, ou nós vamos viver todo o tempo esperando um lampejo. Que, por vezes, pode até resolver um ou outro jogo, mas por vezes não resolve nada. Não resolve nada. E em cima disso, cada vez mais, a polêmica GPR ganha corpo junto aos torcedores do Grêmio. Esse conteúdo, ele vem para tentar expor isso. Eu não estou aqui para passar verdade para ninguém. Ontem, por exemplo, muitas pessoas me criticaram, me agrediram até, dizendo, tu tem que falar dos ruins, não dos bons. Mas é essa a controvérsia. Ele é bom e ele é ruim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Alguns jogadores são insuficientes, mas se dedicam e colocam, e a gente critica. Outros são muito suficientes, e a gente, de alguma maneira, também entende. Nós tivemos uma polêmica muito pouco tempo atrás com o Luan. Muitos não gostavam de Luan, mas a efetividade do resultado de Luan era evidente. Luan era o goleador do time nas temporadas, Luan era o líder em assistência e Luan ganhava os campeonatos. Então, quando se coloca essas questões, e eu não vejo problema nenhum em criar, sim, a discussão e colocar aqui para que a gente possa também alimentar e colocar com mais informações para criar um juízo definitivo, sim. Por quê? Porque todos os torcedores do Grêmio que estão aqui preocupados com esse momento só estão assim porque o resultado não tem sido o que a gente imaginava. Seja ele do GPR, seja ele do time. Então eu preciso colocar aqui, muitos estão criticando o Matheus Henrique, muitos dizem a falência do time matou o GPR, matou o Matheus Henrique, matou o PP, enfim. A falência do time como conceito de equipe coletiva. Tá bem, eu acho que é um belo argumento, muito pertinente, inteligente, mas eu não posso tirar também a linha individual, sobretudo de dedicação. Por quê? Porque se é verdade que com a bola bate e joga, também é verdade que quando a bola sai do pé do GPR, a gente olha na TV e ele fica parado no mesmo lugar. Essa é a verdade também. E quando a bola está em outro lugar, ele sai correndo como se estivesse tentando se dedicar sem nenhum tipo de organização para isso. Essa é a realidade. E eu acho, sinceramente, e eu tenho colocado isso, que me parece que o Grêmio precisa virar essa página. Ou o Thiago Nunes olha e diz o seguinte, ele é o centro do meu processo e eu vou organizar tudo em volta dele, ou se ele for mais um, ele é insuficiente. E me parece que isso fica definitivo a partir do momento em que a gente vê a realidade dos números e, sobretudo, do rendimento do time, que ele é o protagonista. Porque o Grêmio fez questão de colocar o protagonismo para ele. Mas a controvérsia, o contraditório, a dificuldade de entendimento da realidade cada vez mais impõe um problema para quem analisa, seja dirigente, comentarista e torcedor. Todos têm esse contraditório a todo momento. Todos, no lampejo do craque, dizem, isso vai resolver. E logo em seguida diz, mas ele está dormindo no campo. Todos dizem, todos. E isso passa dentro de um ambiente muito maior do que propriamente um ambiente de simples análise do que a gente está vendo dentro de um jogo de futebol. Isso passa muitas vezes também pelo entendimento do clube. O clube pode esperar por lampejos. As pessoas comparam, por exemplo, mas tem grandes jogadores que viviam de lampejos. Será que ele é um grande jogador? Será que ele é? Porque os números não indicam isso. As pessoas dizem, o Ronaldinho era assim. Não, o Ronaldinho resolvia todos os jogos. Olhem a média de assistência e olhem a média de gols. Então, em cima dessas realidades, é que a gente precisa cada vez mais compreender. Me parece que hoje existe uma grande dificuldade de entendimento para isso. E acho que o Grêmio precisa virar essa página e escolher um caminho. Eu não estou nem querendo fechar a porta para o GPR, apesar de eu achar que esse assunto já deveria ter sido encerrado. Até o momento, já são praticamente 2 temporadas inteiras e um início de temporada não indicam que algo vai mudar
em favor do Grêmio e que Jean-Pierre vai ser o jogador que a gente acreditou que ele pudesse ser. Tudo indica que nós vamos ficar insistindo com isso sem poder caminhar para frente, e isso é péssimo para todo mundo, para o Jean-Pierre, para o Grêmio e principalmente para a torcida. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.